Muito Boa bem. tarde a todas. Vicença, que maravilha. Vicença chegou, gente. Cheguei. E a Carla também, né, Carla? Eu fui fazer ginástica também. Cheguei da ginástica agora, correndo. Nossa, Vicença, mas você não foi com essa roupa quente, não, né? Preciso tirar essa foto daí. Você teve... Agora você está muito elegante. Carla, tudo bem? Tudo bem, perdida. Depois vocês me falam a página. Vou te falar agora, meu amor. Agora. Página 19, último parágrafo. Obrigada, Marlene. Oh, meu Deus. A Rose já fez a prece, né? E na prece ela já até falou sobre os nossos encontros, sobre o nosso propósito aqui. Eu penso que talvez nem precise fazer um retrospecto do que estamos estudando, mas que é a gratidão, viu, Carla? E na reunião passada, ela vai nos trazendo, então, que, como espíritos, né, quando a gente já entra no processo reencarnatório, lá no útero da nossa mãe, a gente acha que só vai recebendo, e recebe aqui, recebe acolá, e nasce, recebe, e cresce, recebe, e é vizinho, é professor. Ela não fala isso, né? Eu estou dizendo. E aí nós alimentamos muito o nosso ego. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer, né? Como ela está trabalhando a gratidão, parece que ela vai ficar bem nessa tônica aqui. Então, é mais ou menos isso, Carlinha, que nós vimos a semana passada, né? E depois ela entra no significado da gratidão, fala o que significa a palavra gratidão, e ela bate bem na tecla que gratidão não é essa... Quando alguém te presta um favor, que você fica grato pela pessoa, que não é isso, a gratidão é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. E ela apresenta também que a pessoa que tem gratidão psicologicamente é mais madura. Fiquei pensando, hein, Carla, você que é da área aí, eu falei, xiii, às vezes a gente age como adolescente, emburradinho, ela fala isso, né? E nos esquecemos de que a vida em si é um convite sempre para agradecer. Mas eu convido aí alguém do grupo, se quiser tocar mais em algum assunto que nós lemos, senão eu já passo novamente para a Rose, que ela é a primeira da tela. Marlene, eu achei interessante quando ela fala que, à medida que nós nos liberamos de nossos instintos selvagens, que do instinto mesmo nós nunca liberamos, né? Então, daquele instinto selvagem, o amor assinala-se em sua fase através do anseio de servir, de contribuir e de gratular. Então, interessante que ela fala da gratulação, que nada mais é do que o reconhecimento pelo que o outro fez, e o agradecimento em forma de gratidão também. Não que você tenha que... Por exemplo, se a pessoa te deu uma rosa, necessariamente, você não tem que retribuir com uma rosa ou com uma outra coisa qualquer, mas com o sentimento de gratidão, né? É muito isso bem que lembrado. Porque muitas vezes nós ficamos com esse compromisso. Quando alguém nos presenteia, já ouvi o Divaldo há muitos anos falar isso. A gente quer dar outro presente para a pessoa. Ele fala, não, isso aí é imaturidade. Né? É o que a Ana falou, é aquele sentimento de gratidão, de reconhecimento, porque se eu quero retribuir com outro presente, acaba sendo imaturidade, né? É muito bem lembrado, Ana. Eu ouvi o Divaldo uma vez falar isso faz tanto tempo que me chamou a atenção, porque eu estava nesse lugar. Às vezes ainda fico, né? Então, vamos lá, Rose. Então, aí, aproveitando um pouquinho o que vocês vêm comentando,
Você foi presenteado, você retribuir com um presente, penso que fica naquele raso do estar quite, né? Quitei a dívida. Ela me. Eu lembro muito do meu pai dizia assim: não peça favor a ninguém, porque você nunca conseguirá pagar. Era o jeito como ele entendia a vida, né? E, e eu cresci com isso, e isso ainda fala dentro de mim, a coisa do não estar devendo favores. Isso é muito triste, porque o dever favor está no lugar da gratidão que eu deveria ter desenvolvido e que ainda é manca, né? É deficiente. E eu acho interessante quando ela diz aqui que no começo trata-se de uma emoção dever. Eu acabei de dizer a um amigo, eu sou muito grata à pessoa tal, pelo cuidado que dispensou a pessoa Y e tal, mas ainda é uma emoção dever. Eu devo isso a essa pessoa. Eu acho que todo mundo passa um pouquinho por esse lugar, né? Então, no começo, trata-se de uma emoção dever, que auxilia na libertação da ânsia de acumular. Mas o amadurecimento vai fazendo com que essa emoção dever torne-se uma emoção original, né? Uma emoção de verdadeira gratidão pela oportunidade que se teve dessa troca, seja ela de favor, seja ela de escuta, seja ela de amparo, né? Ter tido a oportunidade da troca. Esse entendimento, para mim, ainda está muito na faixa do intelectual, do cognitivo. Eu ainda preciso trabalhar o sentimento, né? Mas o parágrafo que nos compete é esse aqui, Ô, penso. Rose, só um minutinho, desculpe, a Ideli também quer falar. Tá, desculpa, eu não vi. Oi, Deli. Oi, Rose, eu acho que até a Rose ia comentar sobre isso. A natureza não dá saltos, então a gente não vai de repente amadurecer. Aí Uhum. olha o que fala nesse parágrafo que começaremos hoje, né? A recompensa, que é uma maneira simplista de retribuição, apresenta-se como passo inicial para a futura gratidão. Quer Isso. dizer, todo mundo vai passar por esse processo de querer retribuir, de não querer dever nada para ninguém, de achar que isso é a maneira de agradecer. Mas a partir daí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vendo que é um sentimento de gratidão, que eu não preciso fazer exatamente o que o outro fez para mim. Não é isso mesmo? Acho que a Rosa até ia entrar nisso É, aí agora, né? e isso nos alimenta, né? Isso nos alimenta. Ser grato pelo exemplo que o outro dá, pela oportunidade da convivência com aqueles que nos agregam, com aqueles que nos iluminam. Eu acho que por aí a gente vai desenvolvendo esse sentimento de gratidão. Então, olha só. Então, vamos lá. Raramente ocorre ao adulto a emoção espontânea de agradecer, isto é, de bendizer todos aqueles que contribuíram de maneira automática, é certo, mas também pela afetividade para que ele alcançasse o patamar da existência no qual se movimenta. Bendizer, interessante esse termo. Quando se conscientiza dessa evocação, um hino de alegria canta no seu mundo íntimo. É a história do meu coração, fica quentinho, né? Não há lugar para a exigência diante de qualquer carência ou reclamação por não haver fruído determinadas benesses que antes lhe pareciam de real importância. Reflexiona que também age pela força dos hábitos adquiridos em favor de outras vidas, da ordem, em favor do progresso, do bem, ou, infelizmente, pelos fenômenos perturbadores que assolam a sociedade. Descobre-se localizado no contexto social, um tanto amorfo, sem o sentido existencial feliz, deixando-se conduzir ou arrastar pela correnteza dos acontecimentos.
Então, aqui, o que me passa nesse momento com esse parágrafo é a diferença entre estar desperto para o que nos rodeia, para o que nos acontece, para aquilo que fruímos de bom, ou pelas experiências que nos ensinam ainda com um toque de amargura, talvez, de sofrimento, talvez, ou de infelicitação, talvez. Estar desperto para reconhecer nas experiências as oportunidades que temos de agregar valores, de amadurecer, de agregar conhecimento. Muitos de nós passamos de forma meio indiferente, insensível, não é? Não apreciamos o que está em nosso entorno, não apreciamos nem mesmo a natureza, que é tão exuberante diante de nós, uma flor diferente, um formigueiro. Esses dias eu estava apreciando um formigueiro, a construção das formigas, que coisa espetacular que elas fazem, né? Um céu mais bonito. Eu acho que quando a gente fica desperto para essas apreciações, a gente vai desenvolvendo esse sentimento de estar grato por estar no mundo, apesar de ser esse mundo que nós construímos, né? Que agora a gente tem que consertar. Não é? Mas Isso aí. aberta Muito bem. A Tânia também entrou. Boa tarde, Tânia. E eu esqueci de falar, a Ju está com dengue. Está sofrendo lá, tadinha. Pediu para eu avisar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, podemos continuar? É a sua vez, Ana. O despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. O santo seráfico de Assis, ao atingir o estado luminoso, de imediato exaltou na sua volata de gratidão, ora doce, ora suave, o hino em favor de todas as criaturas, irmão sol, irmão lua, irmã chuva, vegetais, animais e tudo quanto se vibra e glorifica a criação. Quanto mais exaltava o que a muitos parece insignificante ou destituído de valor, a sua riqueza gratulatória conseguia dignificar, exaltando-lhe as qualidades. Olha que maravilha, né? Ele louvava. Olha, era um verdadeiro hino de louvor que ele praticava nas suas vivências. Então, louvar é uma maneira de adorar a Deus. É uma das formas de adoração. Louvar a Deus é pensar nele, entrar em comunhão com ele. Então, São Francisco de Assis tinha esse dom, esse sentimento de louvor, de agradecer a Deus pelos vegetais, pelos animais, pela chuva, pelo vento, pelas flores, né? Então, ele tinha esse sentimento de reconhecimento e de louvar a Deus, glorificar a criação. Olha que maravilha, né? Ele tratava como irmãos, o irmão Sol, a irmã Lua, né? Tem até o filme da vida dele, irmão Sol, irmã Lua. E os vegetais, os animais, eram tudo conectado com ele e tudo conectado com Deus. Era a maneira dele adorar a Deus, né? Adorando a criatura. Olha só, o amor ao próximo como a si mesmo é o que ele praticou a vida depois que ele se transformou, né? Porque antes disso ele teve vivências
bem assim, mundanas, vamos dizer, né? Bem profanas. Mas depois ele santificou-se, modo de dizer. Por quê? Porque ele foi amar ao próximo, considerando o próximo até os vegetais, os animais, o sol, a lua, as rochas, tudo que é da criação. Então, é maravilhoso, né? Foi uma vida maravilhosa, de dedicação ao próximo. Então, ele estava conectado com o universo, ele era uno, né? Ele era uno com a criação. Ai, muito bonito, né? Um dia eu vou ser assim. Só você não. Eu vou sair da vida profana e vou me santificar. Vou me iluminar. Claro, se Deus quiser. Pode continuar, Narinha, se ninguém mais for falar. Sou eu, né? Vou só fazer uma observação, porque eu também não sabia. Seráfico significa relativo a serafins, é a condição de beatífico, assim, de ser bem superior. E São os volata anjos, né? Os serafins, são os querubins, os serafins. Então é porque, assim, como já tinha lido, só para quem não pegou aí, só para falar. E a volata, a palavrinha exaltou na sua volata, lá fala que é uma série de notas de uma oitava. Na verdade, é uma série de informações ou palavras que vão formando uma sequência, né? E aí ele cita aqui o irmão Sol. Então, eu vou ler agora. Certamente, conforme acentuou um filósofo popular, a beleza da paisagem encontra-se nos olhos daquele que a contempla. Não é exatamente assim o que ocorre, mas existe uma dose alta de razão no conceito, porque somente quem possui beleza e harmonia pode identificá-las onde quer que se encontrem. Não havendo essa sensibilidade no ser humano, não há como distinguir-se o banal do especial, o grotesco do belo, e assim por diante. Claro está, portanto, que a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida, o doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste, que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Então, ela começa usando, né, essa frase do filósofo, que a beleza se encontra nos olhos daquele que a contempla. Então, e aí, em seguida, ela afirma que realmente não é exatamente assim, mas tem uma alta dose, né, de beleza quando a pessoa tem um olhar diferente para as coisas. E eu me lembrei agora, porque eu estava lendo isso, nós trabalhamos no encontro o olhar de Jesus, aquela mensagem do Divaldo, inclusive, né? Da Joana, inclusive. E lá ela fala assim, em Lázaro, em Pedro, ele não viu aquele discípulo que o havia negado. Ele viu um homem fraco que depois assumiu assim, a responsabilidade de ser a pedra do evangelho. Ele não viu em Maria de Magdala aquela mulher fraca, pecadora. Ele viu uma irmã necessitada de carinho, de despertamento, de acolhimento, de acolhimento. Aí ele vai falando de Judas, não viu um traidor, ele viu um espírito enganado e tal. Aí tem vários, ele fala de Zaqueu, ali fala de Zaqueu, é linda a mensagem, inclusive está na internet, chama O Olhar de Jesus. Então, ocorreu, quando eu li aqui, assim, essa alta dose de razão no conceito. O Richard Simonetti tem uma mensagem que chama A Cor do Mundo, e ele fala que nós
temos que olhar o mundo não como ele é, mas com a cor do amor, né? E aí ele vai falando, e ele conta uma historinha, exemplos ali, que o mundo fica mais bonito quando os nossos olhos estão carregados de bondade, de amor. Então, quando ela fala isso, eu só estou falando para a gente acrescentar aqui no nosso entendimento, que realmente a beleza ela existe, e tem coisas feias, eu não vou achar bonito uma coisa feia, mas ele fala que existe uma grande dose de razão em achar que quando os olhos são bons, ela consegue perceber, a criatura consegue perceber algo de bom até naquela coisa feia, até naquilo que é feio, né, vamos dizer, porque ele tem olhos bons. Tem aquela historinha de Jesus, né? Todo mundo fala, ai, cachorro morreu, cachorro fedido, é do irmão X. Aí ele fala assim, que belos dentes tem esse cão, né? Então, ele viu a única coisa que era bonita naquele cão, né? Então, ela acrescenta, não havendo essa sensibilidade, não há como, no ser humano, não há como distinguir-se o banal do especial, o grotesco do belo, assim por diante. Então, isso ajuda a gente descobrir as belezas que nos cercam. E aí, ela vem acrescentar que a gratidão, para ser legítima, a pessoa precisa possuir esse olhar, que é o encanto pela vida, aprender a ver as coisas boas, belas, que nos cercam, né? O doce enlevo naquilo que se manifesta para nós. E aí lá, percebendo as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Eu me lembro muito, eu trabalhava ainda no Champagnat com a Bernadette, e aconteceu um fato lá com uma das funcionárias, e o pessoal estava comentando muito. E as rodinhas, né? A pessoa fala, ai, fulana, pois é, você acredita que ela fez não sei o quê, um falando, porque o fato tinha acontecido lá no nosso trabalho. E eu lembro que a Bernadette chegou, ela estava na roda, entrou assim, todo mundo conversando e tal. Aí ela falou, gente, mas vocês já viram o quanto que ela é dedicada em tal coisa? O quanto ela, naquele momento, jogou um balde de água fria em nós, que estávamos comentando a situação. Ela viu, realmente, a moça errou, teve problemas, mas ela ressaltou muitas coisas que a gente viveu com essa menina, lá, com essa moça funcionária, que naquela hora estava ignorando. Aí ela falou, olha, ela é dedicada em tal coisa, ela isso, e me tocou muito isso, tanto que eu nunca esqueci, já faz mais de anos isso, né? Porque a Bernadette saiu de lá faz muito mais. E aí, assim, a gente aprender, e eu acho que essa frase aqui, ó, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida. É a forma como a gente vê as pessoas, as coisas, e a nós próprios, Marlene, eu penso, para que a gente compreenda essa magia e entenda a gratidão, né? Olha lá, percebendo as dádivas, que a gente às vezes esquece. Só isso, só não, fala 5 minutos, fala só. Beleza, Mara, maravilha, pode falar, Ana. Essa é o verdadeiro espírito pacificador, né? Esse é o pacificador. É muito legal, muito bonita a experiência. Sim, sim, muito bom. Eu gostei desse exemplo, essa vivência aí que a Nara deu, né? A gente aprende muito com a Bernadette, né? Eu aprendi também, muito com ela. E lá naqueles encontros, né, Marleninha de sábado. Mas a Nara, na fala dela, ela me fez lembrar de um filme muçulmano, um menino muçulmano cego. O filme chama-se A Cor do Paraíso. É lindo o filme. Lindo, lindo, lindo. No YouTube vocês encontram.
A Cor do Paraíso. A história de um menino muçulmano cego. Porque eles falam em paraíso, né? Quando morrem, vão para o paraíso. E ele queria saber qual era a cor do paraíso. Muito interessante. Depois vocês veem lá. Quando a Nara falou em cor aí, né? Pode ver com a cor do amor, né, Nara? Eu lembrei do filme. Bom, bom umas dicas de filme, né? Pode ler, João. Agora é a sua vez. Você não perde, não, porque a mulherada não dá muita chance para falar, viu? É, no sentido oposto, né? No sentido oposto, o ingrato é aquele que se mantém no processo de primarismo, longe da percepção do objetivo essencial da existência. Criança maltratada que se detém na injúria e nas circunstâncias iniciais do processo de desenvolvimento ético e moral, que se nega a crescer, acalentando ressentimentos de fatos de pequena ou grande monta, mas que encontraram aceitação emocional profunda, assinalando com revolta a experiência do desenvolvimento emocional. Ninguém se pode fecundar emocionalmente se reage aos fatores propiciatórios do mecanismo especial de maturação. É indispensável deixar-se triturar pelas ocorrências e superá-las mediante a autoestima e o autorreconhecimento. Basicamente o oposto do que a gente está falando, é a atitude oposta, de achar sempre o do que se queixar, né? E a gente, quando é o que ele diz, criança maltratada que se detém nas injúrias e nas circunstâncias iniciais do processo de desenvolvimento ético e moral. É enxergar de forma pequenez, né? Porque é o que a gente já tinha citado. Às vezes a gente, só pela contemplação do que está ao nosso redor, de algo da natureza ou de situações, o quão grandioso o mundo é, de quantas possibilidades existem para a superação dessas circunstâncias afligentes, nós temos a gratidão e a estima por continuar a caminhada, mas quando a gente olha de maneira pequena, se restringe, a gente pensa que a vida é apenas que os problemas eles são como uma montanha, né, que a gente tem que subir. A gente não olha ao redor e vê quantas a gente já superou ou o quanto a gente ainda tem por contemplar, como a vista é boa do alto da montanha, né? Ele traz isso para nós. Se eu captei bem. Muito bem, João. Você leu só um parágrafo, né? Se você quiser ler Sim. o outro. Sim. A gratidão é sempre em relação a outrem, aos fenômenos existenciais, jamais ao orgulho e à presunção. Como se pode ser reconhecido a si mesmo sem o tombo grosseiro no abismo do ego sem discernimento? Como se ser grato ao ego, invariavelmente incapaz de libertar da sua conjuntura o self, responsável pela magnitude do ser em aprimoramento? Tome-se como imagem para reflexão a concha bivalve da hóstia que não permite seja recolhida a pérola nela acrisolada. Para que tenha sentido real, rompe-se a crosta vigorosa e esplende a gema pálida e notavelmente construída. Quão bela essa metáfora é, né? Da ostra. Que às vezes a gente se fecha das possibilidades e só olha o exterior. Às vezes a pérola está dentro de nós. E aí a gente tem que se abrir, né? Tal como a ostra, para alcançar novas possibilidades para o nosso valor ser exposto, né? Às vezes a gente se fecha e perde o que a gente tem de valor, como a ostra, que não deixa ser aberta. Muito linda mesmo essa metáfora, né? Então vamos lá, Ideli. Opa! Muitas vezes, ou quase sempre,
É através da ruptura da fissão que se pode encontrar, além do exterior, a pérola adormecida na intimidade de tudo. O diamante mergulhado no carvão grosseiro, a estrela escondida além da nuvem e da poeira cósmica. Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Que riqueza, né? Continua aqui, que coisa linda esses 2 parágrafos também, né? Quer dizer, precisa haver uma ruptura, uma coisa dessa casca grossa, e que coisa para descobrir essa maravilha que existe dentro de cada um de nós, né? Quer dizer, para sair essa pérola é preciso que force através de várias situações, quantos sofrimentos que nós não valorizamos, e temos que ter gratidão, que são eles que vão extrair de nós esse diamante, essa pérola que existe dentro de cada um de nós. É difícil pensar assim, mas é maravilhoso saber que isso existe, não é mesmo? Então, agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida, olha que coisa linda, e consciente da realidade existencial. Mas não somente pelo que se recebe, olha, pelo que nós temos ainda a vencer, a receber, a conquistar, pelas muitas oportunidades que teremos pela frente. Precisa muito amadurecimento espiritual mesmo, né? Para saber de tudo que a gente ainda pode alcançar. Quer dizer, essa caminhada longa aí pela existência, por várias existências, e que a gente sabe de tudo que tem para conquistar. É maravilhoso, né? Aí a gente vai ter esse sentimento de gratidão mesmo. A vida, as oportunidades, a Deus. Que maravilha. Gostei muito desses 2 parágrafos. E, embora a gente saiba que está distante, mas a gente tem a certeza, né, que tem um ouro escondido aí, que nós vamos conseguir, né? Isso é acalentador, né, Ideli? Muito bem. Você continua, Nilson? Sim. Então, vamos lá. Despojando-se da escravidão da posse, iriza-se o ser de bênçãos que esparge em sintonia de gratidão. Agradecer o bem que se flui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e, particularmente, quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Esse primeiro parágrafo aqui, esse despojando-se da escravidão, da posse, quer dizer, a pessoa se desvincula do lado exclusivamente materialmente falando, né? Esse irizar é dar a cor, como se fala, a cor do arco-íris, é isso? Ao ser de bênção, quer dizer, aquele colorido, né? Aquela beleza em que a pessoa se percebe, aí no caso, quando foi visto anteriormente, né, que foi falado, da percepção assim, da beleza, às vezes em situações
que não é tão assim, né? Como vou falar assim, belo, mas pelos olhos é que parece a beleza, né? De quem vê. É isso? Né, que espagem Sinfonia da Gratidão. Então, a gratidão, esse agradecer, a gente lembra numa questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a questão da prece, né? Das três situações da prece, né? A gente ora para pedir, agradecer e louvar. É isso, são os 3 pontos da prece. Então, aqui, ó, a Joana fala muito, né, desse ponto do agradecer, que é muito importante, né, que agradecer o bem é que se flui, assim como o mal que não aconteceu ainda. Que a gente se preocupar, ver aquilo que é bom, que às vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que a gente acha que vai ser ruim, que vai acontecer, que a gente está sempre assim, mas que não nem acontece. Para que a gente vai ficar se lamentando, se martirizando, né, a palavra assim, pela uma situação que não vai, né, que nem acontece. E que aí continuando aqui também, e particularmente quando se suceda, mesmo que aconteça, né, que o mal que a gente não está querendo, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Quer dizer, que a lei de causa e efeito não tem como, né, a gente fugir dela. É uma lei que tem que ser seguida, né, por todos nós, indistintamente. Então, às vezes, uma situação que a gente fala que, nossa, mas por que, né, que acontece isso de ruim, por que eu sofro, por quê? Mas é o que tem que acontecer, assim, porque é uma colheita que a gente está fazendo e que não é. Muitas vezes as pessoas têm até aquela expressão tão, assim, muito infantil, né? Ai, a gente está passando por isso é porque Deus quer. Não é porque Deus quer, é nós que queremos, que já de muito tempo que estava querendo isso e que agora está colhendo, né? Mas não é porque Deus quer, não. A lei é igual a todos, e aí quem descumpre é a consequência da lei, de não cumprimento. Acho que é isso. Se eu falei alguma coisa sem sentido, vocês corrijam aí. Que isso, Nilza? Você acha que você é de falar alguma coisa sem sentido? Então, a Ana vai falar e o João na sequência. Não, quando a Joana usa esse termo irizar-se, né? Eu lembrei da música do Tom Jobim, Luísa, como um brilhante repartindo a luz, explode em 7 cores. Né? Aí ele continua lá falando dos 7.000 amores que eu guardei para sempre para te dar, Luísa. Então, é isso que é irizar-se, né? É como o diamante desmembrando a luz. Então, assim somos nós. Nós temos essas pérolas, esses brilhantes dentro de nós, e a nossa luz, a luz branca, que vai explodir em 7 cores, vai repartir. E é muito bonito isso aí, né? Essa metáfora. Ela está cheia de metáforas aí, cada uma mais bonita que a outra, né? Ela é toda poética. Pode falar, João. Vou escutar essa música depois, não conheço, mas vou escutá-la. Ele fez para a Ana. Ah, sim. Foi. Eu tenho certeza disso. Ele fala aqui que agradecer o bem que se flui, assim como o mal que não aconteceu ainda. Às vezes a gente se submete a uma ansiedade, eu parei para pensar nisso, de que a gente fica, mas quando acontecer isso? Nossa, mas e se acontecer isso? Como é que eu vou ficar? E aí a gente fica nisso se torturando, mas se a gente voltar os nossos olhos para isso e falar, sim,
mas ainda não aconteceu, e ainda bem que não aconteceu ainda a circunstância desagradável, a gente se tranquiliza e isso traz uma gratidão para nós, né? Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil e depois que a gente supera, a gente, opa, vou dar valor agora nisso daqui para frente, né? Então a gente olhar para o que pode acontecer, né, às vezes para as perdas que a gente pode ter, mas não com esse olhar de ansiedade, mas ver que ainda sim é permitido que a gente possua essas coisas que a gente, claro, não possui no sentido ganancioso, mas que a gente vivencia essas coisas e situações. E quando a ocorrência desagradável chegar, a gente tem que agradecer porque significa que a gente está preparado para enfrentar aquilo e galgar mais um degrau, né? Não é fácil, mas mesmo assim agradecer, ter gratidão pelo processo. Tudo bem, João, valeu. Carla, você continua? Começa com gratidão, o parágrafo? É esse? Gratidão, esse aí. Gratidão é como luz na sua velocidade, percorrendo os espaços e clareando todo o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se no facho incandescente que assinala a sua conquista. Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade que faz se compreenda quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Eu entendi, assim, mais do que a gente está estudando, que a gratidão, ela passa pelo sentido da vida, né? Quando a gente entende a vida, vamos falar física, né? A reencarnação, como um instrumento de evolução, né? Aí a gratidão, ela vem nesse sentido do valor que tem tudo que acontece, né? Que tudo está no lugar certo, essa humildade de que tudo está no lugar certo. A humildade é você aceitar, né, os desígnios de Deus, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado, né? É próprio da criança mesmo, da imaturidade, né? Sempre tem um adulto que vai decidir, que vai direcionar. E assim é o nosso ser, nós, enquanto espírito, né? Deus é quem sabe de tudo. E a gratidão, ela né, faz com que a gente sinta, né? Deve ser maravilhoso, né? Então, a luz aqui, né? A velocidade da luz percorrendo os espaços, clareando todo o percurso. O que importa é o sentido, e não o processo, e não o resultado final, né? Que eu entendi é isso da luz, né? Mesmo que ela vai se diluir toda, né? O importante é o que ela clareou, né? Então, a gratidão, na verdade, se a gente colocar ela assim como uma decisão, né? Vou decidir olhar mais, né, para o que eu tenho do que para o que eu não tenho, né? Eu acredito que seja um passo importante, né? E se autoavaliar também, né? Nesse dia, o quanto que eu mais agradeci do que dei birra, né? É o autoconhecimento, né? Muito bem, pode falar, Ana. Ela está dizendo aí que a gratidão irradia, né? Ilumina por onde ela passa. Onde ela passar, ela vai deixar o seu rastro luminoso.
né? Seu facho de luz. E que nós, às vezes, não nos lembramos de agradecer determinadas coisas que ocorrem automaticamente. A nossa respiração, a nossa digestão, os nossos órgãos, enfim, funcionando. É a vesícula secretando a bilis, né? É o fígado metabolizando os alimentos, né? Separando as impurezas, o intestino, os rins, o coração que bate e bombeia o sangue. Então, nós temos que pensar em tudo isso, e denota humildade nossa, reconhecer e agradecer tudo isso. Ela está dizendo isso aí, ó. Ó, o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Então, os nossos rins, os nossos órgãos todos, coração, pulmões, fígado, intestinos, estômago, tudo contribuindo para a nossa preservação. E automaticamente. Você está aqui, ó, almoçou, passou um pouquinho, estamos aqui, não percebemos como foi feita, como é que o estômago trabalhou, como é que está sendo feita a nossa digestão, como é que esse bolo foi para o intestino, tudo automaticamente. Então, é sinal de humildade agradecermos tudo isso. E vamos agradecer lá no banheiro. Por isso que no banheiro, né, o feng shui, que é o feng shui, porque diz que pronuncia-se feng shui, né? Mas popularmente feng shui, fala que o lugar da gratidão é o banheiro. É justamente onde você descarrega, né, tudo aquilo, todas as impurezas que não iriam contribuir para a preservação da vida, da nossa vida, né? E é onde nós tomamos o nosso banho, agradecemos o ar que respiramos, agradecemos aos nossos antepassados. Se não fossem eles terem permitido, nós não estaríamos aqui. E eu já falei demais. Muito bem. Larinha, você continua? Nessa percepção da humildade, ressuma o sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo que sem ter ciência, em favor, em benefício dos demais. Essa identificação proporciona o amadurecimento psicológico, facultando compreender-se que ninguém é autossuficiente a tal ponto de que não dependa de nada ou de ninguém, uma soberba que lhe expressa a fragilidade emocional. Sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas de existir, a gratulação não vai além da presunção de desenvolver, de nada se ficar devendo a outrem, de passar incólume pelos caminhos existenciais sem carregar débito. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. Nossa! Vamos lá. Bom, eu acho que a alegria de viver é fundamental, mesmo que não seja um Francisco de Assis, né? Mas a gente deve, sim, agradecer os elementos que contribuem para a nossa manutenção física, emocional e espiritual. E esse processo proporciona um amadurecimento psicológico, né?
Então, é a lei da sociedade, né? Ninguém é autossuficiente, de não depender de nada nem de ninguém. E se alguém acha isso, demonstra uma fragilidade emocional. Gente, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas do existir, a gratulação não vai além da presunção de devolver, de nada se ficar devendo a outrem, de passar incólume pelos caminhos existenciais sem carregar débitos. Esse termo gratulação, ela já definiu aqui atrás, né? Agradecimento às dores, o sofrimento também são sinais de evolução. A gratulação, significado existencial, torna-se relevante, proporcionando mudança no comportamento. Isso eu acho importante. Conforme a gente vai envelhecendo, o amadurecimento emocional é muito importante. Nem sempre a gente tem, né, esse desenvolvimento e às vezes não me vejo como quando eu era jovem, mas eu me vejo ainda um pouco imatura nessa caminhada. E para que esse processo aconteça, né, que é um processo longo, é um processo difícil, os desafios estão aí para contribuir com o nosso amadurecimento. Eu entendi isso. Vocês me ajudem, por favor. Muito bem, Lara. A Ideli está aqui, bate palma para você. É só bater o palmo para você, sabia? Achei linda a apresentação da Lara hoje. Como você se desenvolveu, tenha gratidão por essa evolução, Lara. Linda a tua apresentação hoje, viu? Sem dúvida, Ideli, eu sou grata pela minha vida, pela minha família, pelo que eu era, o que eu sou hoje. Eu acho muito importante a gente ter essa comunicação direta, né, com Deus. A dona Ana, Verdade. vamos lá. Não, sem contar, eu já vou passar a palavra para a Ana, que ela sempre fica cabrunhadinha, hoje ela está toda, né? É disso que a Ideli está falando também. Ah lá, olha o sorrisão dela. Muito bem. Valeu, pode falar, Ana. A transformação da Lara é evidente, né? Desde quando ela começou aqui nos estudos, ela era uma. Hoje ela é outra, toda exuberante aí, inclusive se mostrando, né? Livre daquele marasmo que ela estava mergulhada com um remédio sob efeito de medicamentos, né, Lara? Então, é gritante mesmo, como disse a Ideli, a transformação da Lara, é evidente, né? Mas a gratulação é justamente, Lara, você falou bem aí, né? O reconhecimento de tudo que nós temos, das dádivas que recebemos, todas elas. Desde o nosso próprio organismo até as coisas ao nosso redor, conforme São Francisco fazia, né? Como a Lara falou, não sou São Francisco, mas ela falou no início, né? Mas está no caminho, está pelejando, está estudando, está na luta, né? Mas, para que haja esse reconhecimento, esse sentimento de gratulação, há necessidade da humildade, sem a presunção de devolver aquele orgulho, aquela soberba. Então, temos que ter humildade. Da humildade brota a alegria. Olha o que ela fala aí, né? Que coisa maravilhosa. Então, a Lara está de parabéns e todos que deram a sua contribuição também. Vou bater palma aqui para todos.
Você quer Eu falar me alguma coisa, Lara? esqueci, eu me esqueci da palavrinha-chave aqui, né? Que é humildade. Vocês me perdoem, obrigada pela ajuda, dona Ana. Imagina, Lara. Gente, só faltou Vicença mesmo, mas a semana que vem eu vou dar a palavra primeiro para ela. Tudo bem, Vicença? Combinado? É. Então, vamos lá, gente. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana iluminada, e teremos, e cheia de gratidão, porque não falta coisa para a gente agradecer pelo que eu estou vendo. É levantar agradecendo e dormir agradecendo. Beijo no coração de todas, de todos. Beijo, boa Até semana. mais. Tchau, Foi gente. muito bom. Muito bom Tchau, estudo. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para todos. Ficam com Tchau, Deus. Semana com que vem Deus. vai começar, viu, Vicença? Está escutando, hein, Vicença? Não vai sair, não. Tirar a gravação.